Boa tarde, novamente estamos aqui em mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o capítulo 8 do livro Encontro com a Paz e a Saúde. E hoje nós iremos analisar o item Polaridades Sexuais e suas funções. Vamos para a introdução do nosso estudo com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida, não obstante defrontado por toda espécie de dificuldade, segue para frente. É preciso servir e marchar incessantemente. Vamos fazer aqui alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo. Emmanuel aqui nos faz refletir, nesta passagem de Hebreus, a um fato muito importante. Durante diversas encarnações, estivemos nos confrontando com as leis divinas, com isso gerando problemas, doenças, vícios, infelicidade. Quando agora iniciamos esse trabalho de renovação íntima à luz do Evangelho do Cristo, isso significa, em termos de oportunidade libertadora e de caminho certo para a felicidade, significa um caminho aonde iremos trilhar dificuldades e problemas, angústias e sofrimentos pertinentes ao nosso passado de escalabros e de ausência de afinidades com as leis divinas. Não se pense agora, porque estamos no início de um trabalho renovador, que não teríamos dificuldades, porque agora desejamos fazer o bem e investimos na prática da caridade. Não. Há questões a serem resolvidas que trazemos em nós, que não irá nos isentar de certas dificuldades, provas e problemas no trabalho libertador. Por isso, Emmanuel nos traz essas reflexões. Não recues diante da luta. Problemas e dificuldades surgirão, naturalmente. E não significará de forma nenhuma abandono e ausência de amparo espirituais. Pelo contrário, o amparo estará presente para nos dar todas as possibilidades de êxito, mas enfrentaremos dificuldades. E por isso Emmanuel ainda adianta dizendo: não obstante defrontado por toda espécie de dificuldade, segue para frente. É preciso servir e marchar incessantemente. Essa colocação de Emmanuel tem um alicerce e um respaldo muito firme, porque se perde na noite dos tempos o passado de erros absurdos que já cometemos e que, portanto, ao nos depararmos agora, mesmo investindo nas atividades do bem, o surgimento de provas, de dificuldades, não nos assustemos. E como Emmanuel coloca, sigamos para frente. Encaremos essas dificuldades. Não recuemos diante da luta.
se de fato, realmente, o nosso coração estiver com interesses relativos a climas superiores da vida, aonde não mais nos satisfaremos com o atendimento de questões meramente materiais ou físicas. Em nosso íntimo agora jaz a carência de completude, de plenitude, que só através da vivência da espiritualidade profunda em nós é que conseguiremos. Vamos então para o nosso tema, polaridades sexuais e suas funções. As diferenças existentes nessa área de comportamento e de vivência humana e a origem, a causa atribuída à luz da psicologia de Joana de Ângeles a essas funções. E veja como começa para nós a abordagem desse tema por Joana. Em realidade, no diencéfalo, é que se encontram as funções das duas polaridades sexuais, que se apresenta mais volumoso no cérebro masculino. Nesse campo é que a luliberina, o hormônio, é produzido e liberado. Joana começa com essa abordagem justamente para descentralizar, tirar o foco falso de atribuir a questão da sexualidade meramente aos órgãos genitais. Pelo contrário, as funções, assim como as diferenças da própria sexualidade masculina ou feminina, diz respeito a produções hormonais aonde a sede delas se dá no nosso cérebro e não nos órgãos genitais. Continuemos. Graças à sua localização no cérebro, a função sexual manifesta-se de forma variada, seja de natureza romântica e terna, ou através de comportamentos tímidos, de explosões de agressividade, de crueldade, de indiferença e até de perversidade. A origem, as raízes dessa diferenciação dá-se, como dissemos, em determinadas produções hormonais localizadas como sede no nosso cérebro. A atração entre os dois sexos é procedente de fenômenos diferentes no cérebro, facultando a conquista, o companheirismo, a união sexual, dependendo do hormônio que é secretado, a partir do momento em que o outro é visto, é desejado. Aqui, inclusive, há uma referência ao início da puberdade, aquela fase onde o homem e a mulher começam a ser despertado nelas o desejo de vivência sexual. Então, ali dá-se a produção de determinados hormônios que acionarão o desejo físico. A sabedoria divina que compôs a organização cerebral para a união sexual favorece a ambos os parceiros. No momento do clima da união, a liberação da endorfina, é um hormônio associado ao prazer, a fim de que haja bem-estar e satisfação. Então, como nós vamos vendo aqui, a questão, tanto para o homem quanto para a mulher,
longe de estar situado nas genitálias, está na produção de hormônios que se dão no nosso cérebro. Nós iremos ver mais adiante como é que essa produção é acionada e quem está por trás desse acionamento. Nas pessoas sensíveis e disciplinadas, exerce um desempenho de alta relevância no convívio sexual dos parceiros, masculino e feminino. A carícia e a conversação amorosa, que se encarregam de estimular as áreas cerebrais para a produção e liberação dos hormônios próprios para a função sexual. Quando Joana aqui se refere às pessoas sensíveis e disciplinadas, ela faz uma referência ao fato de que aqueles que se enquadram nesses padrões, desde as carícias ou carinho mesmo antes da vivência do ato sexual em si, ali já começa a haver uma produção hormonal pertinente ao prazer, ao sexo, que mais adiante irá ocorrer. Ela faz essa referência, deixando bem claro que para aqueles que desfrutem de relativo equilíbrio emocional, sexual, antes da própria vivência do ato, aonde há toda uma troca de carícias, de carinhos, de aproximação, já há ali um estímulo de determinadas áreas cerebrais a facultar essa produção hormonal da forma ideal possível. A precipitação, a falta de preparo emocional, quando se busca apenas o conúbio físico, embora possa produzir a resposta cerebral, traz como resultado emocional a frustração, o futuro desinteresse, os conflitos de insatisfação. Então, pode-se e deve-se viver a relação sexual aonde a presença da responsabilidade, do compromisso, da afetividade entre os parceiros, tem como um coroamento que antecede a vivência sexual mesma, esse campo rico de trocas, de vibrações, de emoções, de carícias, que vão enriquecer o ato sexual em si mesmo. Bem diferente daqueles que procuram a vivência sexual meramente com objetivos de satisfações físicas, o que normalmente levam mais adiante a desinteresses, a insatisfações. A desqualificação na produção desses hormônios que intensificam e tornam mais prazeroso a vivência sexual. O amor na função sexual é muito importante, mesmo do ponto de vista fisiológico, porque a liberação da oxitocina proporciona harmonia, já que esse hormônio é responsável pela sensação de paz e os parceiros experimentam no clímax da coabitação. Então não deixa de, mesmo quando a função sexual é encarada só do ponto de vista fisiológico, há uma liberação de oxitocina, que é também um hormônio do prazer, e que, de certa forma, facilitam
a própria vivência do ato sexual em seguida. Mas é importante aqui reforçarmos o aspecto emocional, afetivo, de compromisso daqueles que estão vivendo o ato sexual, intensificam e qualificam esse prazer. Na função sexual, encontram-se muitos fatores que propiciam para, assim como os conflitos, dependendo da conduta e do estado em que se encontrem os indivíduos masculinos e femininos. No slide aqui faltou uma palavrinha, mas vamos entender o contexto. Na função sexual encontram-se muitos fatores. Em termos de estímulos orgânicos e físicos que propiciam a satisfação no ato, mesmo quando se dá entre os animais em termos meramente de satisfação instintivas, a natureza já coroou o ato ali com certas incentivações, sobretudo para a reprodução das espécies. Não obstante, voltando ao texto, dependendo da conduta e do estado em que se encontram os indivíduos masculino e feminino, aí é uma referência ao fato de que, no homem e na mulher, os subsídios de ordem emocional vão intensificar ou não a qualidade da vivência sexual. Os hormônios são responsáveis pelas ocorrências do prazer e do desconforto moral, da harmonia ou da agressividade, da alegria como da tristeza. É o espírito, vejamos bem aí, é o espírito que imprime nos neurônios capacidade de produzir este ou aquele neurotransmissor responsável por tal ou qual finalidade. Então aqui nós vamos à raiz da questão. Os hormônios são definidores nas funções, no prazer, na vivência sexual, mas quem aciona os hormônios são neurotransmissores que são direcionados pelo espírito. Aqui é colocado bem, que imprime nos neurônios capacidade de produzir este ou aquele neurotransmissor. Por isso, determinados estados de depressão, de ansiedade, por alterar a produção hormonal, acaba para aqueles, mesmo que sejam relativamente jovens, perderem o entusiasmo da vida sexual, do prazer que há na própria vivência, mesmo, claro, em pessoas casadas e bem casadas, mas se a depressão ou a ansiedade ou um nível intenso de alteração hormonal se apresenta, quebra esse ritmo de produção espontânea do espírito dos hormônios que estão associados ao prazer no ato sexual. E a pessoa começa a não sentir nenhuma vontade. A pessoa começa, sem o perceber, de que o que está ali alterando a forma de ela encarar a própria vida dela é a produção de hormônios que foi acionada de forma deficitária ou conflitiva por seu espírito que atua diretamente nessa produção, direcionando a mente para os ideais de beleza, de fraternidade, do trabalho na arte, na pesquisa, experimenta-se equivalente bem-estar, idêntica satisfação em face da liberação
de outros hormônios como a dopamina e a beta-endorfina. Joana faz referência, no último parágrafo desse texto que estamos analisando hoje, ao fato de que para aqueles que por determinadas razões pessoais não estão vivenciando essa produção hormonal na vivência do ato sexual, essas pessoas, quando estão envolvidas em tarefas de fraternidade, em ideias de beleza, em tarefas onde a criatividade está presente, elas experimentam também, face à produção de determinados hormônios, que aqui ela cita a dopamina e a beta-endorfina, prazer e satisfação na sua vida. Então não significa que alguém que temporariamente ou definitivamente não está mais vivenciando a sexualidade, ela não tenha prazer na sua vida. Há todo esse campo de atividade em que o espírito pode e deve se envolver, que também são estímulos sadios à paz, à alegria, à felicidade. Aqui concluímos essa parte do texto. Esse capítulo ainda continuará sendo analisado no nosso próximo estudo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam, se possível compartilhem essas informações. Até o próximo estudo.